Você vai abrir em Oséias capítulo 11 e nós vamos, não agora, mas vamos ler durante a mensagem do versículo 1 até o versículo 11. E nós temos aprendido algumas coisas sobre a mensagem que o profeta Oséias passa. E esse livro, ele do capítulo 1 até o capítulo 10, a ênfase dele é a desobediência do povo, é a infidelidade, é a rebeldia. Tanto que Deus usa a vida do profeta, a vida particular dele, para mostrar como o povo agia em relação a Deus. Do capítulo 1 ao 10, essa é a ênfase. Mas quando nós chegamos no capítulo 11, esse foco muda. O foco passa a ser o amor incondicional de Deus por seu povo. Já não é mais a infidelidade do povo, já não é mais a rebeldia do povo, já não é mais a desobediência de Israel, mas passa a ser o amor incondicional de Deus nesses últimos 4 capítulos. E vem para revelar a nós, para descrever o caráter amoroso que Deus tem. Mostrar um Deus que jamais desistiu do seu povo. Um Deus que ama de forma singular, de forma única. Que se comove, se enche de misericórdia. Mostra esse pai que disciplina, mas também mostra um pai compassivo, paciente e amoroso. Que é esse o tema que nós vamos falar nessa noite. De nós enxergarmos Deus como esse Deus amoroso, como este Pai amoroso. E nós podemos dividir esse capítulo em 4 partes. E do verso 1 ao 4, já revela a primeira característica desse Pai amoroso, que o seu amor, ele é incondicional. Vamos ler o versículo 1 ao 4. Você achou, Oséias? Diz assim, olha: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios a imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão, mas ele não se deu conta de que eu era quem cuidava dele. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Talvez a sua tradução traga o nome Efraim, mas é Israel, tá? É a mesma no original, no hebraico, a palavra, ela pode ser traduzida como Efraim, pode ser traduzida como Israel. Deus fala ao seu povo. Esse texto, ele revela que o amor de Deus, ele é incondicional. Deus, ele não amava Israel por causa das suas virtudes. Não amou Israel porque Israel era fiel, Israel era leal, era forte, era obediente, se voltava para Deus com arrependimento. Pelo contrário, Israel não havia nenhuma virtude, nenhuma força, nenhum momento em que ele se inclinava verdadeiramente para Deus. E mesmo assim, estes versículos, eles mostram a forma de Deus amar. E a gente precisa ter esse entendimento. Primeiro, que o amor de Deus, ele é um amor que escolhe. Deus escolheu amar você e Deus escolheu você. O texto começa dizendo: quando Israel era menino, eu o amei. Deus escolheu amar você. Tem alguém bonito perto de ti? Tem? Olha para ele. Você está aqui em um momento de comunhão. A chuva espantou, né? Alguns medrosos que não conseguiram chegar, né? Com medo da chuva. Formou o tempo, parecia que ia chover muito e não choveu, né? Só enganou a gente, né? Mas essa pessoa que está aí ao seu lado, ela foi escolhida pelo amor de Deus. Deus escolheu amar você.
Deus, esse privilégio que você tem de ter sido escolhido pelo amor de Deus, mostra que o amor de Deus, ele é um amor que liberta. E do Egito chamei meu filho. Deus ama com um amor que liberta. O amor de Deus não permite que você permaneça na mesma vida que você tinha antes. Deus, ele vai libertar você. O amor de Deus é um amor que ensina e protege. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão. O amor de Deus, ele te ensina, e o amor de Deus, ele te protege. Quando você experimenta estar mergulhado no amor de Deus, o medo se ausenta da sua vida. Você passa a ser ensinado por Ele. A melhor coisa é você ser ensinado em amor, gente. Quando você é ensinado no ódio, é ruim. Quando um filho desobedece, faz alguma travessura, o pai se enche de raiva e ele vai castigar, disciplinar o seu filho, ele acaba passando dos limites. Porém, quando ele é movido em amor, ele ensina de maneira diferente. Eu recordo que um dia o Vitor estava no computador, no YouTube. Não deixe filho no YouTube sozinho, viu? Ele não sabe discernir o que é certo, o que é errado. Ele não sabe se proteger. Certo, o que é errado, muitas vezes ele já sabe, mas ele não sabe se proteger. E muitas vezes nós entregamos um telefone, um tablet, um computador na mão de uma criança, aberto no YouTube, para que ele possa ficar ali à vontade, sem ninguém para protegê-lo. E dentro dos desenhos infantis, apareceu uma cena ilícita entre dois homens. E ele ficou um pouco assustado e tentou esconder aquilo ali. Eu vi e eu fui corrigir. E na hora a vontade que deu foi de pegar a havaiana de pau e ensinar para ele que ele não deveria assistir determinado tipo de vídeo. Porém, na hora em que eu estava movido a pegar o cinto da correção, eu agi de maneira diferente. Aí eu controlei aquela raiva que eu estava sentindo. Não fui movido pela emoção, mas tive um discernimento. Sentei ele e disse assim: eu vou orar com você, porque você viu algo errado. A sua mente e o seu coração precisam ser protegidos. E ensinei para ele as verdades bíblicas ali naquele momento. Orei com ele, aplicando sangue, protegendo a mente, para que ele, por si, quando ele mesmo se deparasse com a cena igual, ele tivesse o entendimento e a proteção de Deus. O amor de Deus, ele ensina, e o amor de Deus, ele protege. O amor de Deus é um amor que traz alívio. Olha o texto quando ele diz: tirei o jugo do seu pescoço. Quantas vezes nós chegamos na presença de Deus amargurados, cansados, machucados, com um peso terrível sobre a nossa vida, e o amor de Deus, ele alivia a carga, ele retira de nós o peso. E o amor de Deus é um amor que serve. No final do versículo 4, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. O amor de Deus é um amor que nos serve. Mesmo Deus demonstrando este amor, Israel responde de uma maneira que não deve ser o correto. Você vê quando Deus escolhe amar Israel, Deus liberta ele do Egito. Quanto mais Deus o chamava, mais ele se afastava de mim, assim que o texto diz. Quando mais eu o chamava, mais ele oferecia sacrifícios a imagens de Baal.
quando mais eu chamava, mais ele queimava incenso a ídolos. Israel responde ao amor de Deus com apostasia, responde ao amor de Deus com idolatria, responde ao amor de Deus se afastando. E quantas vezes nós não somos assim? Deus, ele quer nos envolver com seu amor incondicional, e nós rejeitamos, nós agimos, não respondemos da maneira correta. Os versos 5, 6 e 7, eles vão revelar a disciplina de Deus. É a segunda parte que nós podemos dividir esse texto, este capítulo. Primeiro nós temos a revelação do amor de Deus que é incondicional. Segundo, nós vemos que há uma disciplina de Deus justa. Deus, ele não é injusto, Deus é justo. Deus, ele não deixa passar nada. O amor de Deus é incondicional, mas ele não é um amor irresponsável. Quando nós não colocamos limites nas coisas, nós estamos sendo irresponsáveis. Quando Deus coloca um limite na nossa vida, é uma proteção que nós temos. É um limite. Você não pode passar daquilo ali. Você não pode ultrapassar essa linha. Esse fim de semana me fizeram a pergunta. Disseram, pastor, o vinho da ceia tem álcool? Eu fui numa igreja e disseram que o vinho da ceia tinha álcool. O que o senhor me diz? Outra coisa, disseram que não é pecado fazer tatuagem. E terceiro, que eu posso beber bebida alcoólica. E eu fui ensinar para aquela pessoa sobre essas três coisas. E só pegando o exemplo, eu peguei para falar sobre a bebida alcoólica. Aí eu disse para ela assim, a Bíblia fala sobre a embriaguez. Todo mundo sabe disso. Mas quem quer começar a caminhar por essa vida, ele vai buscar um argumento dizendo que na Bíblia não condena a ingestão de uma pequena quantidade de bebida alcoólica. O pecado é se embriagar, então se eu beber sem se embriagar, não tem problema. E eu recordei um dia, entrevistar o pastor Hernandes Dias Lopes, perguntaram para ele sobre isso. E aí ele disse assim, realmente, se você conseguir ingerir uma quantidade pequena de bebida alcoólica, por exemplo, um vinho. Você está com sua esposa em casa, você compra uma pizza, e você quer comer aquela pizza, ou um macarrão, uma massa, com um vinho. E você não vai se embriagar. Não faz daquele momento um pecado. Você pode ter a maturidade de saber até onde você vai. Mas no momento em que você coloca uma garrafa de bebida alcoólica dentro da sua casa, talvez a esposa que esteja sentada à mesa junto com você não consiga frear no momento em que ela chegar na beira do precipício. E aquele momento em que não é pecado se transforma num pecado. Talvez o filho jovem vá crescendo, olhando ao pai tomar uma latinha de cerveja sem se embriagar. E ele vai começar a caminhar por um caminho que talvez é sem volta, o caminho do alcoolismo. E eu dizia para esse jovem, então a minha recomendação é que você não toque em bebida alcoólica. Porque o primeiro passo não é pecado, mas a caminhada que você vai trilhar dali para frente vai destruir a sua vida. Pastor, isso é muito radical. Não, não sou radical, é proteção. Paulo diz que tem coisas que são lícitas, mas não convém que eu faça, porque é proteção para a minha vida. Tem lugares que não é pecado você andar, mas não convém que você ande. Estava tendo um debate no YouTube. A mulher pode ir de biquíni para a praia? A minha esposa perguntou, amor, o que tu acha? Eu acho que pode. Biquíni pequeno, bem pequenininho, pode. Ela olhou para mim e disse assim, não pode ter ninguém na praia além dela. Se tiver só ela, não tem problema.
Se tiver ela, o esposo, não tem problema. O problema é se tiver mais pessoas. É uma proteção para nós, gente. Você entender que a disciplina de Deus é algo que nos protege. O limite é algo que nos protege. Quando nós cruzamos esse limite, Deus ele não é irresponsável. O amor de Deus não é irresponsável. Deus não é um pai frouxo. Deus é um pai amoroso, mas é um pai firme. É um pai carinhoso, mas é um pai firme. O versículo 5. Mas porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Síria, onde não há conversão, há escravidão, é a disciplina de Deus. O diabo levou para a escravidão? Não, é o próprio Deus. É Deus quem nos disciplina. Nós erramos e Deus nos coloca no lugar para sofrer as consequências. Nós não temos como fugir disso. A disciplina de Deus é justa. Deus não é frouxo, igual nós. Há um texto que diz que é melhor você cair na mão do homem do que na mão de Deus, porque o homem é frouxo, mas Deus não é. Você está chorando, esperneando, clamando, chorando, rolando no chão, e Deus está olhando para você e diz: eu vou punir você do mesmo jeito, porque Deus é justo. Versículo 6: a guerra devastará suas cidades, e os inimigos derrubarão suas portas, destruirão os israelitas por causa de suas tramas. Onde não há obediência, há morte. Deus é justo. Quando você não obedece, há morte. É o salário do pecado. Se você não se arrepender, há morte. Versículo 7: pois o meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamaram Altíssimo, mas não me honram de verdade. Onde não há fidelidade, há quebra de aliança. Deus não tem compromisso com você se você não andar segundo a sua palavra. Muitos querem que a gente conserte a vida através de uma oração. Chegam para a gente: pastor, ora aqui por mim, ora para consertar essas coisas aí na minha vida, ora para dar um jeito. Não tem oração, não tem jeito, não é assim que se resolve as coisas. Você tem que mergulhar num verdadeiro arrependimento, numa vida de prática, de obediência da palavra, para que a sua vida se transforme. Não adianta você chegar, faz um monte de bobagem, aí depois chega e diz: pastor, ora aqui, porque está tudo errado na minha vida. Aí dá vontade de botar a mão e dizer assim: Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque a tua palavra está se cumprindo na vida desse infeliz. Ele está provando, está colhendo tudo que plantou. Obrigado por o Senhor confirmar que a tua palavra é verdadeira, e que ele colha cada semente que ele plantou. Um dia foram os jovens, era líder de jovens, faz muito tempo, ainda tinha cabelo nesse tempo, véspera de vestibular, nem era Enem, ainda era vestibular. E aí chamamos: vamos orar pelos jovens. Aí veio um monte de jovens que ia fazer vestibular no dia de domingo. Aí o rapaz foi, pegou o microfone para orar. Aí ele foi, disse: coloca a mão na sua cabeça. Aí o jovem tudo colocou: vai acontecer um milagre na minha vida. Aí ele orou assim: Pai, em nome de Jesus, que amanhã na hora da prova o Senhor lembre tudo que eles estudaram. Amém. Você está entendendo, gente? Vamos seguir.
Nós dividimos em 4 partes. A primeira mostra o amor incondicional de Deus. A segunda, a disciplina justa de Deus. Essa terceira parte vai revelar para nós a compaixão que Deus tem por nós. Versículo 8: como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admar ou arrastá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês e não virei com a minha ira. Oséias, ele apresenta Deus como um marido traído que não desistiu de amar a sua esposa. E apresenta também como este pai que foi desprezado, mas que não desistiu de buscar a restauração do seu filho. Duas coisas sobre a compaixão de Deus: ela não permite que você seja destruído, e ela faz com que Deus se mova e não desista do seu povo. Como eu poderia desistir de você, Israel? Meu coração está dilacerado, mas eu me encho de compaixão. Deus olha para a nossa vida, mesmo quando nós desobedecemos. Ele olha para nós e diz assim: eu não tenho como desistir de você. O amor que eu sinto por você não permite que eu desista de você. A compaixão e a misericórdia que enche o meu coração não vai fazer com que eu destrua a sua vida. E onde há pecado, há morte. E Deus é justo. E Ele não deixa o pecado sem preço, sem pagamento. Foi por isso, movido por esse amor, que Ele mesmo se dispôs a pagar o preço pelo pecado. Porque Deus não desiste de amar você. E a sua compaixão e misericórdia não permite que Ele te destrua. Nós entendemos que o amor de Deus é incondicional. Nós entendemos que a disciplina de Deus é justa. E nós conseguimos entender que Deus, Ele se move cheio de compaixão. E por último, a partir do versículo 10 e 11, nós entendemos que os braços de Deus estão sempre abertos. Pois um dia o meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão. E quando eu rugir, meu povo retornará, tremendo desde o oeste. Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas, voltarão da Assíria. E eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. 2 pontos importantes nós podemos pegar desses 2 versículos. Nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel se afastou de Deus. Deus aplicou a sua disciplina com a intenção de restaurá-los, jamais destruí-los, mas de restauração da sua vida. Nunca teve intenção de destruir. Se foi movido por misericórdia, por compaixão. E 2 pontos nós tiramos desse texto. Primeiro, você precisa ouvir a voz do Senhor. Ele diz que rugirei como um leão. E quando eu rugir, o povo vai ouvir e vai retornar. Rugir como um leão. A voz de Deus, por mais que seja uma voz amável, não é uma voz frágil. A voz de Deus é como um rugido de leão na nossa vida.
É como se você estivesse caminhando para cair em um buraco profundo. E Deus chamasse você pelo nome forte: Daniel. Você está caminhando ali, quando vai cair, você ouve a voz: Daniel, e você para. Você está caminhando para a destruição, você vai morrer, e Deus diz: Hudson. É rugido como leão quando Deus nos chama. Deus nos chama, não nos chama com fraqueza. Deus nos chama com amor. A voz de Deus aos nossos ouvidos é uma voz amorosa, mas é uma voz firme. É uma voz que nos conduz a caminhar segundo a sua vontade. Quando você está prestes a mergulhar no pecado, o Espírito Santo ruge como um leão no seu ouvido e te traz de volta para a sua presença. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. A voz de Deus é voz de autoridade, de comando. E a segunda coisa é que há lugar na casa do Pai. Os trarei de volta para a minha casa. Na casa do Pai há unção e há poder. A Jane ali vai lembrar. Quem lembra dessa canção? Olha, só os velhos. Na casa de meu pai há unção e há poder. O Cícero não lembra mais, porque o Cícero já esqueceu das coisas. Casa do Pai há lugar para você. E sabe o que é triste? É quando nós não queremos viver nessa casa. Nós queremos andar perdidos por aí. Mas a casa do Pai é lugar de segurança. A casa do Pai é lugar de segurança. A casa do Pai é lugar de proteção. A casa do Pai é lugar de provisão. E há lugar para você na casa do Pai. Deus está sempre de braços abertos para você. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Você pode ficar em pé. Desfrutar deste Pai amoroso é você desfrutar da graça dele. Você mergulhar nessa vida de graça, ser alcançado pelas bênçãos que você não merece. Nós não merecemos, mas nós somos alcançados por essa graça maravilhosa. É você ser escolhido, você ser liberto, você ser restaurado, ser aliviado, você chegar cheio de peso, cheio de cargas, e você ser aliviado por Deus. É você sentir a profunda compaixão de Deus. É você ter uma vida guiada por Ele. Desfrutar desse Pai amoroso. Não há nada melhor, não há decisão melhor que nós podemos tomar.